Olá, eu sou a G, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal G Prado Crochê e hoje nós vamos fazer a bolsa Aurora. Essa bolsa aqui, um modelinho inédito por aqui, eu trouxe com muito carinho, eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like, é muito importante para que eu traga sempre mais conteúdos aqui para você. Então vamos lá, vamos iniciar. Os materiais que eu vou usar hoje são esses aqui, tá? Incluindo aqui uma cola da Tech Bond que eu uso. E agulha de tapeceiro para fazer os arremates, tá bom? Todos esses materiais aqui, olha, são da Cordel Colorido. As agulhas, a alça, a argola, olha, mosquetão. Essa daqui é uma argola mosquetão. Tá? Que ela é bem prática de usar. Fecho, eu deixei separado aqui 2 fechos que eu vou ver no final qual que eu vou usar, tá? Tem esse aqui, olha, que eu gosto bastante desse tipo de fecho. E tem o fecho comum, tá? De imã, que depois eu vou abrir e vou colocar aqui junto com vocês. O fio que eu vou usar é da cartela do Poly, tá bom? De 25 milímetros. Agulha recomendada de 4 a 6. Eu tô aqui com 2 agulhas pra mostrar pra você. Essa daqui é número 6. E essa daqui é número 4,5, tá? Eu vou usar hoje a agulha número 4,5, tá bom? Porque eu quero que esses pontos que essa bolsa, ela fique bem firminha. Então, eu quero que o pontinho fique um pouquinho menor. Então, a agulha que eu vou usar é de 4,5. Se a tensão da sua mão for bem firme, seus pontos já for bem apertadinho, pode usar a de número 6 tranquilamente, tá bom? Agora, se o seu ponto for mais frouxo, e você quiser a bolsa mais firminha, mais estruturadinha, você diminui um pouquinho o número da agulha, tá? Esse fio aqui é a cor canela, tá? É da cor canela, da cartela do Poly, da Cordel Colorido, tá bom? De 25 milímetros. Eu vou iniciar aqui com 38 correntinhas, tá bom? Eu fiz essa bolsa redonda iniciando com 44 correntinhas e com 38 correntinhas. Eu achei que com 44 correntinhas a aba pesou mais, ficou um pouquinho maior, mas aí também, e ela também ficou um pouquinho maior do que eu queria. Aí você vai fazer a sua escolha aí e ver a forma que você prefere. Eu acho que iniciando com 38 correntinhas é essencial, eu achei que o tamanho dela ficou excelente, por se tratar de uma bolsa redondinha, de uma bolsa oval, né? Eu achei que essa medida dela, iniciando com 38 correntinhas no fio de 25 milímetros, ficou legal. Então, vamos lá. Aqui, para iniciar a correntinha, eu sempre, olha, deixo aqui cerca de 10 centímetros, que é para mim fazer depois o acabamento, tá? Deixo ali, olha, faço uma dobrinha, deixo uma voltinha, coloco a agulha de baixo para cima, giro totalmente, seguro aqui o fio do início e passo o fio do novelo assim por dentro. E eu fiz aqui já o meu primeiro pontinho e vou seguir fazendo aqui até dar 38 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4. Pega o fio, passa por cima e tira. Regulagem é nem muito apertado, nem muito largo, tá? E só seguir aí. Não vou explicar muito aqui a correntinha, que eu tenho bastante vídeo. Todos os meus vídeos eu detalho bastante, tá? Como fazer. Então, vai até a gente formar 38 correntinhas, tá? Tenho aqui 38 correntinhas, tá? E vou acrescentar aqui mais uma, fazendo 39 correntinhas, tá bom? Essa eu vou usar aqui pra virar. A gente vira, olha, aqui pro lado de cá. E aqui tem esses nozinhos, olha, que formou aqui, tá? Eu vou pegar, olha, não aqui de onde tá saindo o fio, não aqui embaixo, já aqui, olha. E vou colocar a minha agulha somente aqui nesse nozinho, laçar o fio, puxar, colocar, olha, esse fiozinho na mesma altura que esse, na mesma altura que esse. Aí, você vai laçar o fio, olha, os 3 fios na mesma altura e tirar tudo. E aqui a gente fez um ponto baixo, tá? E a gente vai fazer pontos baixos, pegando um para cada alcinha dessa daqui, até chegar lá no final. Coloca a agulha, puxa o fio, dá altura. A minha agulha tá encostada aqui no meu trabalho, olha.
E todas as laçadinhas estão da mesma altura, minha agulha está reta, tá? Encostada no meu trabalho reta, essa e essa tá na mesma altura, e essa é a altura do meu ponto aqui dessa primeira carreira, pra mim não formar buraco e manter o mesmo tamanho de ponto todos os pontinhos, tá? Coloca a agulha, busca o fio, puxa, dá altura, laça e tira tudo, ok? E vai fazer esse processo até chegar lá no final, pegando nos nozinhos, tá bom? E a gente faz lá o último pontinho juntas. E aqui, olha, eu já fiz 37 pontos, tá? 37 pontos baixos. E vou fazer o meu último aqui, 38 pontos, tá bom? Aqui, olha, você pode pegar aqui no nozinho, puxa, dá altura, normalmente, e faz aqui o ponto, tá? Aqui, olha, conferir, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38, ok? Vamos aqui, olha, fechar com uma correntinha e acrescentar mais uma correntinha, ok? E eu vou, olha, tá aqui, né, o meu trabalho, eu vou virar ele pra lá, tá? Ele tá aqui, eu só pego ele pra cá e viro ele pra lá, tá? E aqui a gente vai voltar fazendo esses pontos, tá? Os pontos puff. Eu vou laçar o fio na agulha, tá? Aqui, bem aqui no pé desse ponto, bem aqui mesmo, esse ponto aqui eu conto 1, tá? Esse aqui eu conto 2 e esse aqui eu conto 3, tá? Então, aqui, olha, olhando por aqui, formou nozinhos. Aqui tem um nozinho 1, aqui tem dois nozinho 2, aqui tem três nozinho 3 e logo aqui do ladinho do nozinho a gente vai colocar um ponto, tá? Um ponto alto. Olhando aqui de cima, olha, aqui, bem aqui nessa direção, tem uma, duas, e vou entrar aqui na terceira, ok? Então, lacei lá o fio, coloca a agulha, olha, tá? Laça novamente, puxa, laça, tira dois, laça, tira mais dois, tá? E a gente fez aqui um ponto alto. Aqui agora eu vou laçar o fio na minha agulha, tá? Laçar o fio na agulha, olha. E vou colocar a agulha aqui dentro desse buraco que formou aqui, tá bom? Vou colocar a agulha aqui e vou buscar o fio lá atrás e puxar aqui pra frente, tá? Observa que essa laçadinha ficou na mesma altura das outras. Segura, trava. Laça o fio do novelo na agulha novamente, trava, travou, coloca a agulha lá dentro, busca o fio e puxa da mesma altura que os outros. Trava, laça, segura, coloca a agulha mais uma vez, puxa, mantendo, olha, a mesma altura todos, tá? Eu fiz isso 3 vezes, eu coloquei a agulha lá dentro 3 vezes. Laço o fio novamente do novelo, tá? Na agulha. Laçou? Estão todos na mesma altura. Segura. Vem bem aqui no pezinho, olha, conta 1, 2 e 3. E eu vou colocar a minha agulha aqui no terceiro pontinho que eu contei, laçar o fio, puxar. Não precisa levantar essa altura aqui, olha, esse fio até lá em cima, pode ser até metade assim, olha, laça novamente e tira esses dois. Agora, da altura lá, laça novamente e tira tudo, tá? Agora, laça e fecha aqui com uma correntinha. Laça novamente aqui, olha. E agora, a gente vai vir aqui nesse espaço aqui, olha, que a gente formou, vai colocar a agulha ali dentro, buscar o fio, puxar da altura aqui em cima,
laça novamente, segura, sempre a gente segura para não mudar a regulagem a hora que a gente coloca lá dentro novamente. Segura, coloca a agulha lá dentro, busca o fio de novo e puxa. Já fizemos isso 2 vezes. Laça mais uma vez, coloca a agulha de novo, puxa 3 vezes, tá? Agora eu vou laçar o fio, segurar, vou contar aqui, olha, no pezinho desse ponto, 1, 2 e 3, tá? E vou colocar a minha agulha aqui no terceiro, puxar o fio, tá? Deixa a agulha assim, olha, inclinada, tá bom? Laça novamente, tira 2. Da altura, laça novamente e tira tudo, tá? E fecha aqui com uma correntinha. E a gente fez, olha, o ponto puff, tá bom? E vamos fazer a mesma coisa, vamos repetir o mesmo até a gente chegar aqui no finalzinho, tá? Vou explicar mais uma vez aqui bem detalhado, tá bom? E se surgir dúvida, você, a partir daqui, você volta o vídeo aqui, tá? Pra ver aqui a primeira e a segunda explicação, tá bom? E aqui, ou a terceira aqui que eu vou dar, tá? Então, laça o fio do novelo na agulha, tá? Laça, olha. Vem aqui dentro desse espaço, segura lá, tá? Segurou, põe o dedo lá, olha. Tá? Coloca a agulha lá dentro e busca o fio. Buscou, deu a altura. A minha agulha tá reta ali com o meu trabalho e as laçadinhas estão todas na mesma altura, tá? Laça o fio e vem novamente lá dentro. Busca o fio, fizemos isso 2 vezes. Laça e vem novamente mais uma vez, fizemos isso 3 vezes. Laça, segura, tá? Conta aqui, olha, no pezinho do ponto, 1, aqui no próximo 2, espacinho, olha, a gente conta entre um nozinho e outro. Aqui um nozinho, outro nozinho. Então, aqui 1, aqui 2 e aqui 3. Coloca a agulha, busca o fio e puxou, tá? E deixei a minha agulha, olha, ela tá inclinada, tá? Então, eu vou laçar o fio e tirar essas 2 laçadinhas. Tirei 2, eu subo esse fio aqui, olha, e deixo reto lá, tá? Seguro o laço novamente. E agora, eu tiro tudo. Tirei tudo. Eu fecho aqui com uma correntinha, ok? E a gente vai repetir esse processo até chegar aqui no final, tá? Para quem está iniciando, eu aconselho usar a agulha maiorzinha, tá bom? Porque aqui, olha, ela vai dar certinho aqui, bem certinho, e não vai ficar escapando o fio, como fica quando a agulha tá menor, tá? Ela, às vezes a gente puxa e ela escapa, tá bom? Então, para ter uma dificuldade a menos aí para você, pode usar a agulha aí número 6, as meninas que estão iniciando, tá bom? Aqui, olha, e também normalmente quem tá iniciando tende a ter uma tensão maior da mão, tá? E deixar os fios mais apertados, então, usando a agulha número 6 vai ser melhor para a espessura de fio de 25 milímetros, tá? Então, aqui eu vou dar sequência, vou fazer aqui, repetição, tá? Aqui a gente vai repetir até lá no finalzinho. 3, lacei por 1, 2 e 3, conto 1, 2 e 3, laço, tiro 2, laço, tiro tudo, laço e faço uma correntinha. Laço, coloco a agulha lá no buracão, aqui nesse espação, puxo aqui pra frente, mais um, puxo aqui pra frente, mais um, puxo aqui pra frente e pra cima, laço, 1, 2 e 3, coloco a agulha, busco o fio, puxo, laço, tiro 2, laço, tiro tudo e fecho com uma correntinha, tá? Laço, coloca agulha, busca o fio. Laço, coloca agulha, busca o fio. Laço, coloca agulha, busca o fio. Laço, 1, 2 e 3, coloca agulha, busca o fio, puxo, tiro 2, puxo, tiro tudo e fecho com uma correntinha, tá? E a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? E vamos finalizar essa carreira aqui.
Cheguei aqui, olha, e vou fazer o meu último ponto puff, tá bom? Vim seguindo aqui, tá? Aqui a gente laça, faz o ponto normalmente. 2, 3, laçou, conta 1, 2 e 3, tá? Coloca a agulha, puxa, laça, tira 2, dá altura nesse, tá? Laça, tira tudo e fechou aqui com uma correntinha, tá? Aqui agora, eu quero que fica esse efeito aqui, olha. Tá? Eu quero que fica esse efeito aqui na aba, então eu não vou fazer mais um ponto puff aqui. Eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, olha, tá? Nesse pontinho, tá? Bem aqui. E vou colocar a minha agulha, laçar. E vou fazer um ponto alto aqui, tá? Laça, tira 2, dá altura e laça e tira 2 e fecha aqui com uma correntinha, tá bom? Aqui só acertar. A gente vai agora virar o trabalho, tá? Tá aqui dessa forma, eu vou pegar aqui e vou virar pra cá, tá? Ele tá assim, eu vou virar pra cá. Aqui, eu vou iniciar uma carreira de pontos baixos igual eu fiz aqui, tá bom? Aqui eu fiz 38 pontos baixos e aqui eu também vou fazer 38 pontos baixos, tá bom? Aqui, olha, onde eu vou iniciar? Já logo aqui onde tá saindo esse fio, tá bom? Bem aqui mesmo, aqui embaixo, olha. Bem aqui nesse espacinho é onde eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo. Lacei e tirei. Aqui, no segundo, eu vou colocar mais um ponto baixo. Aqui no terceiro pontinho eu vou colocar mais um ponto baixo. O ponto baixo é o mesmo ponto que a gente fez aqui, tá bom? É só colocar a agulha aqui, olha. Sempre embaixo desses pontinhos aqui, que olhando aqui de cima, olha, formou como se fosse correntinhas, tá? Que é onde um ponto liga ao outro, a cabeça dos pontos que a gente fez. Então, eu vou colocar a minha agulha sempre ali embaixo, tá? Pra mim fazer meus pontos baixos. Aí, eu laço o fio, puxo, dou altura aqui, olha, tá? A minha agulha reta com o meu trabalho, laço novamente e tiro tudo, tá bom? Vai endireitando a peça, tá? Vem no próximo, põe a agulha, dá altura, laça e tira tudo. Laça e tira tudo, coloca a agulha, busca o fio, dá altura, laça e tira tudo. Coloca a agulha, busca o fio, dá altura, laça e tira tudo. E vai fazendo os pontos baixos até chegar aqui no final. E aqui no finalzinho vou mostrar pra você onde eu coloquei a minha... Onde eu coloquei aqui o meu último pontinho, tá bom? Bem lá no finzinho mesmo. Aqui no finalzinho, bastante atenção, principalmente quem tá iniciando, quem tá no início, tá bom? Pra ver onde eu finalizo a carreira e onde eu começo a carreira. Eu vou finalizar aqui, bem aqui no finalzinho, tá bom? Então, aqui, olha, eu ainda vou colocar mais um pontinho, tá? Bem aqui mesmo, nesse cantinho aqui embaixo, olha. A gente fez ali aquele ponto, eu venho bem aqui na lateralzinha, olha. Onde formou até esse nozinho aqui, tá? E eu vou colocar a minha agulha ali no centro e vou dar altura, olha, e fazer o meu último ponto. E aqui, olha, eu totalizei exatamente os 38 pontos que eu preciso para manter a minha base reta, que eu iniciei aqui com 38 pontos, ok? Aqui eu vou subir uma e mais uma correntinha, tá? Duas correntinhas. Viro o trabalho, tá? Virei para esse lado aqui e eu vou iniciar novamente essa carreira aqui de ponto puff, tá bom? Aqui não tem muito segredo. Para iniciar, a gente vai laçar o fio, vai contar já logo aqui, da mesma forma que a gente fez lá no início. Se contar aqui pelo nozinho, olha, tem um nozinho, dois nozinhos, três nozinhos, bem aqui, a gente vai colocar a agulha, tá bom? Para iniciar aqui não tem muito segredo, tá? Então, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, tá bom? Coloca a agulha ali, busca o fio, laça, tira 2, deu a altura.
laça, tira 2. Agulha, puxa o fio, laça novamente, coloca a agulha, puxa o fio, laça novamente, coloca a agulha, puxa o fio, laça novamente. Sempre que eu puxo, antes de mim colocar a agulha novamente, eu seguro aqui, olha, travou. Conta aqui agora no pé desse ponto, 1, 2 e 3, ok? 1, 2 e 3. E aqui no terceiro, a gente coloca o fio e tira 2, e laça e tira 2 e faz o ponto alto e fecha com uma correntinha. Laça, coloca a agulha, puxa o fio, laça, coloca a agulha, puxa o fio, laça, coloca a agulha, puxa o fio. Laça novamente, conta 1, 2 e 3, coloca a agulha, puxa o fio, laça, tira 2, laça, tira tudo e fechou com a correntinha. E faz isso até chegar aqui pra gente finalizar esse lado aqui juntos novamente, tá bom? Eu fiz aqui o meu último ponto baixo aqui dessa carreira, meu último ponto puff aqui dessa carreira, e eu vou fazer o último ponto alto. A partir daqui, presta bastante atenção onde eu vou colocar o meu ponto alto pra mim finalizar, tá? Aqui eu coloquei normal ali no último ponto, tá? Normal. Aqui tava o último ponto, fui lá e coloquei. Aqui eu vou colocar o meu ponto alto aqui, olha, logo após esse nozinho, tá? Bem aqui nessa curvinha, tá bom? Toda vez que eu virar e voltar, finalizar aqui, for por o último ponto alto, eu vou pôr aqui nessa alcinha que forma aqui logo após o nozinho, não antes, após, tá bom? Aqui, olha, eu vou laçar o fio e vou vir aqui e vou colocar o ponto alto, tá bom? Observa que aqui, olha, tem aqui um último pontinho antes do nozinho, mas eu vou pôr aqui logo após o nozinho, tá bom? Nessa alcinha lateral aqui, laça, primeiro lá, coloca a agulha, busca o fio, tá? Pode dar mais uma altura maior aqui, pra ele não ir puxando aqui sua lateral, tá bom? Dá aqui, olha, tá na altura, na mesma altura de todos os pontos. Laça, que a minha agulha tá ali retinha, tá? Tira tudo, tira 2, laça, mantém a altura lá e tira 2. E agora fecha com uma correntinha, tá bom? E é assim que a gente vai fazer todas as carreiras aqui agora dos pontos altos, tá bom? Aqui a gente vira e volta. E inicia fazendo ponto baixo bem aqui novamente no cantinho, tá bom? Daqui pra frente é tudo repetição, o mesmo que a gente fez até agora. Bem aqui nesse primeiro pontinho onde tá, olha, saindo. Aqui nesse buraquinho aqui é onde eu vou colocar a minha agulha, puxar, laçar e fazer o meu primeiro ponto baixo. Bem aqui nesse nozinho mesmo, tá bom? Então, vem aqui agora no próximo pontinho, faz mais um ponto baixo, no próximo mais um, e vai dando sequência até chegar lá no final, tá? Só ponto baixo aqui agora. E eu vou fazer mais uma carreira pra mim fazer mais uma vez aqui, tá bom? Cheguei aqui novamente. Eu tenho aqui 37 pontos. Vai contando, tá bom? Se você iniciou exatamente aqui no cantinho que eu te mostrei, a hora que você chega aqui, você vai chegar aqui com 37 pontos e vai pegar aqui também, olha, como da primeira vez lá que a gente fez aqui, e vai fazer o ponto de número 38, tá bom? E ele vai ficando assim aqui, olha, nessa lateral, tá? Então, fez ali o ponto de número 38, sempre tem que ter 38 pontos aqui, sempre tem que ter 17 pontos puff aqui, tá bom? E aqui fecha uma e sobe mais uma correntinha. Ficamos com 2 correntinhas aqui, tá bom? Aqui eu vou virar o trabalho de novo e vou voltar fazendo os pontos puff, tá? 1, 2 e 3. E eu vou fazer até chegar ali no final, pra gente fazer novamente o último ponto alto aqui, subir de carreira e depois a gente finalizar a bolsa, tá? Finalizar essa parte aqui da bolsa. Novamente, olha, eu fiz o meu último ponto puff, finalizei aqui, olha, 1, 2 e 3, fechei aqui com ponto alto, tá bom?
E aqui eu vou colocar o meu último ponto alto dessa carreira, pegando aqui logo após esse nozinho aqui, tá? Aqui, olha, tá? Coloca ali uma agulha, alguma coisa, pra você encontrar ali, ver certinho onde que é. Aqui tem um pontinho, aqui tem um nozinho, e eu vou colocar o meu último ponto alto bem aqui, tá bom? Então, eu vou laçar o fio e vou vir aqui, laço, puxa, esse último ponto alto aqui, eu dou a altura bem, até nessa parte que eu não deixo a agulha um pouco inclinada, não. Dou a altura, tá? Dos dois jeitos. Aqui eu laço, tiro 2, e agora eu dou a altura novamente, laço, tiro 2. E fecho aqui com uma correntinha, tá bom? Aqui eu viro e volto fazendo os pontos baixos, pegando aqui no comecinho, tá bom? Por que que eu repeti bastante o início e o final? Sempre o início e o final dessas carreiras. Porque aqui, se você não prestar bastante atenção aqui onde coloca, faz exatamente como eu estou falando, tá bom? Faz exatamente assim. Se na hora que chegar lá no final vai ficar com o bico, essa parte aqui, e você vai diminuir também um ponto aqui. E vai ficar aqui com 38 e aqui com 37, tá bom? Continua fazendo o mesmo. Eu fiz aqui, olha, 5 carreiras, tá? 5 carreiras de ponto puff assim, tá? Aqui a gente já tem 3. E eu vou fazer mais 2 aqui, tá? E depois eu passo a medida. Eu já vou passar a medida dessa parte aqui pra você. Pra quem tiver aí com fio de outra espessura, essa parte aqui, ela ficou com 39 centímetros, tá? 39 centímetros, ficou essa parte aqui. Por enquanto, depois aqui eu vou fazer um acabamento, tá? E ela vai alterar um pouquinho aqui. Vai alterar cerca de 1 centímetro. Então, aqui eu vou continuar, tá? E você continua aí também, até totalizar 5 carreiras dessa daqui que a gente já fez 3, ok? Aqui, olha, eu finalizei a última carreira aqui de ponto puff e eu fiz mais uma de pontos baixos pra ficar igual aqui no início, tá? Uma carreira de ponto baixo aqui, uma carreira de ponto baixo aqui, tá bom? Então, a gente fez 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Aqui, olha, ele tende a fechar um pouquinho aqui. É só você dar uma puxadinha que ele já acerta, tá bom? Ele já... Aqui, como ele tá solto, olha, tá? Não tem ponto puff ali. É só você dar uma puxadinha que ele já acerta, fica retinho aqui, tá bom? Então, aí aqui eu finalizei. Se você não quiser fechar aqui, olha, fazer uma carreira de pontos baixos, só dá o acabamento aqui, só fecha aqui, tá? Eu vou fazer aqui ainda uma carreirinha de pontos baixos aqui, tá bom? Aqui eu fiz o meu último ponto no cantinho da mesma forma que eu venho fazendo aqui, tá? Totalizando 38 pontos aqui. Aqui eu vou fechar com uma correntinha e vou vir aqui no mesmo espaço e vou colocar mais um ponto baixo, bem aqui no pé dele, tá? No mesmo pontinho. Coloquei mais um ponto baixo aqui, tá? E já viro aqui essa curvinha. E aqui eu venho fazendo pontos baixos, tá? Aqui você pode tanto pôr aqui dentro, quanto somente aqui em cima, tá? Aqui, olha, tá bom? Então, aqui eu vou colocar um ponto baixo. E aqui, bem nessa direção, olha, aqui formou uma marquinha, tá? Bem nessa direção, aqui, eu vou colocar um ponto. Só que eu vou dar uma afastadinha aqui, olha, nessa laçadinha maior que tá aqui. E vou colocar aqui por baixo, pegando aqui atrás, tá? Eu vou laçar, dar altura aqui, olha, minha agulha encostada, retinha. Vou dar altura e vou fazer um ponto, tá? Mantenha a regulagem aqui da agulha, não deixa largona, pra não ficar assim, olha. Tá? Um ponto menor, outro maior, tá? Mantenha ela justinha ali, tá? Na regulagem da agulha. Venho aqui, bem aqui, olha. Tem um nozinho, como se fosse um nozinho, tá? Que é aqui do ponto alto na lateral que a gente fez aqui. Bem aqui, no pé dessa laçadinha aqui, olha. Bem aqui no finalzinho dela, tem um buraquinho que forma aqui, tá? E aqui eu vou colocar um ponto baixo também. Coloca a agulha, regula ali, puxa, dá altura e faz um ponto baixo, tá? E aqui, nesse espação, eu vou colocar um ponto também, só que eu vou colocar aqui em cima, olha. Bem aqui no meio, tá? Pode colocar aqui dentro também, se quiser. Quero pôr aqui em cima, tá?
e vai ficando assim. Agora, aqui novamente, bem nessa direção, olha. Eu afasto aqui, coloco a agulha ali embaixo e faço um ponto. Venho bem aqui, olha, no finalzinho dessa laçada, desse ponto, aqui tem um buraquinho e eu vou colocar um ponto aqui também, tá? Observa que tá reguladinho ali, eu travo aqui, olha, pra não aumentar conforme eu movimentar a agulha. Segura ali com a agulha, com o dedo. Dou a altura, laço e tiro. Tá? Aqui novamente, tá? Ao invés de me colocar aqui nesse espação, eu vou por aqui, olha, no meio dele. E vou fazer um ponto. Aqui, eu já repito novamente o mesmo que eu fiz. Aqui e aqui, nessa direção aqui, tá? E é só repetir o mesmo processo. Bem aqui no pé eu fiz um, nesse espacinho. Aqui nesse espação que fica aqui do ponto puff, eu vou colocar um ponto, só que eu vou pôr aqui em cima, olha. E aqui novamente, nessa linha, eu vou colocar mais um ponto. E aqui, no pé dessa laçada grandona que fica aqui, olha, que a gente fez aquele ponto, o último ponto baixo aqui da carreira, bem aqui no pé dele, eu vou colocar um ponto também, tá? E aqui, mais um, tá? Aqui nesse espaço, a gente vem aqui, faço mais um ponto baixo. Aqui nesse cantinho, a mesma coisa, tá? Nessa direção, olha. Pego aqui por trás, da mesma forma que a gente fez aqui. E faço mais um ponto baixo, tá bom? Aqui, a gente vai vir aqui no pé do ponto, aqui, olha, na mesma direção. E eu vou colocar a agulha ali, aqui lá do início, o fiozinho, depois a gente vai esconder ele. Vou colocar a agulha ali com o fio do novelo mesmo. Vou dar altura, vou fazer um ponto baixo. Vou acrescentar aqui uma correntinha, vou vir aqui no mesmo espaço e fazer mais um ponto baixo, tá? Pra ficar a mesma voltinha que ficou aqui desse lado, tá? E aqui agora eu vou soltar esse fio, vou deixar aqui cerca de 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros e vou cortar, tá? E agora eu vou simular aqui esse pontinho, tá bom? Vou simular aqui essa voltinha. Coloca aqui por baixo, olha, a agulha dessas duas alcinhas e puxa, tá? E aqui a gente volta pra dentro aqui do mesmo pontinho, tá? Pegando, olha, aqui atrás, nesse nozinho, vem lá por baixo, de forma que saia dentro, olha, dessa correntinha, desse pontinho, laça e puxa lá pra trás. Ok? E dessa forma, a gente simulou aqui esse último pontinho, tá? E aqui ficou assim, essa lateral aqui, tá? E agora a gente vai fazer o acabamento desse lado aqui também. Aqui, pra dar o acabamento no fio, eu uso aqui, olha, o agulhão, a agulha de tapeceiro, né? Coloco aqui, passo por dentro, venho passando por dentro, olha, de forma que não fique aparente ali. Vou escondendo esse fio aqui por dentro. Tanto esse quanto esse vai fazer a mesma coisa, tá? Com a cola da Tec Bond ou uma cola instantânea. A gente levanta aqui, olha. Coloca um pinguinho ali de cola. E solta. Tá? Soltou, segurou, vem aqui bem rente, olha. Dá uma leve esticadinha assim e corta. E acerta ali pra ficar escondidinho lá embaixo, tá? E nem dá pra ver onde a gente fez o acabamento. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos partir aqui pra esse lado, olha, tá? E fazer o lado de cada bolsa, tá bom? Essa lateral aqui, ela tem um cantinho aqui, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, nesse pontinho, tá? Aqui, olha, tá o ponto alto que a gente fez bem aqui na lateral. Tá aqui os pontos que foi lá, a primeira correntinha que a gente fez lá no início. Eu vou colocar a agulha aqui, embaixo da correntinha. Pego o fio, deixo ali cerca de 10 centímetros, enrosca e puxo pra cá, tá?
E aqui, eu já vou vir direto aqui nesse espaço, tá? E aqui eu vou colocar lá dentro mesmo desse espaço. Vou puxar o fio da altura, vou laçar e vou tirar tudo. E é exatamente assim que eu vou fazer esse cantinho aqui, tá bom? Depois aqui, olha, se alargar aqui, você só regula aqui, tá? E dentro desse espaço, assim, de cada espaço desse, eu vou colocar 2 pontos. Aqui eu já tenho um, vou colocar mais um, tá? E aqui, nessa direção, olha, dessa marquinha, eu vou colocar mais um. Aqui você pode puxar também, colocar a agulha ali por baixo, olha, por trás, e fazer mais um ponto, tá? Aqui, olha, nessa direção aqui também, tá? Bem aqui nessa alcinha, a gente faz mais um ponto sozinho. Aqui vai dar alturas de ponto diferente, tá? Alturas aqui que eu digo, vai dar pontos maiores, tá bom? Mas a altura tem que ser a mesma. Aqui, olha, observa que aqui esse ponto tá menor que esse, porque aqui o espaço é maior, mas a altura é a mesma, sempre a minha agulha reta aqui com o trabalho, tá? Então, aqui, olha, essa laçada, ela fica maior, mas a minha agulha precisa ficar reta. Aqui encostada, olha, no trabalho, todas as laçadinhas na mesma altura. Então, aqui tem um, e mais um, 2. Dentro desse espaço, a gente coloca 2 pontos, tá? E aqui, olha, nessa direção, onde a gente vai vir por mais um ponto aqui, olha, esse já fica com a laçadinha menor que esse, mas a altura da minha agulha tá a mesma, que ela tá retinha ali com o trabalho, tá? E dessa forma eu consigo fazer com que essa lateral fique retinha, tá bom? Aqui, olha, vai ficar menor ainda, ó. Essa laçadinha, mas a minha agulha continua reta, tá bom? Laçou e tirou. E agora, eu faço um, mais um, 2, tá? Então, dentro desse espaço aqui, eu estou fazendo 2 pontos, tá? E aqui, agora, logo após, né? Esse aqui, bem assim, olha. Logo após os 2 pontos aqui, esse espação que tem aqui, eu vou colocar aqui um ponto. Que é na direção desse ponto aqui, olha. Desses pontos baixos. E aqui na direção desse risquinho, eu vou colocar mais um ponto baixo. Aqui 2, novamente, 1 e 2. E aqui 1. Logo após, olha, fica até essa alcinha assim, tá bom? E aqui, nessa direção aqui, olha, na verdade, no pé aqui do ponto puff, bem aqui nessa alcinha, mais um. E aqui nesse espação, eu coloco 1 e coloco 2. E aqui, novamente, 1. E aqui, eu vou pôr 2 pontos aqui dentro desse mesmo espaço para ficar parecido com aqui, tá bom? Então, aqui, olha, tem um, esse aqui que a gente fez logo após aqui esse espação, que a gente colocou 2, eu vou colocar mais um aqui dentro desse mesmo espaço, tá? E pode cortar o fio aqui, olha, já até cortei o meu fio e solta. Fez esse último pontinho aqui, só solta, olha, tá? Solta. Esse lado, ele ficou um pouquinho diferente a forma de fazer que esse aqui, tá? Esse aqui a gente acrescentou uma correntinha pra ele ficar mais redondinho. Aqui ele já ficou redondinho por conta aqui desse início, tá bom? Então, eu venho aqui, olha, não aqui nesse primeiro ponto, tá? Logo após esse nozinho, tem um pontinho que tá bem aqui, pequenininho. Eu não vou colocar aqui, eu vou pôr aqui no segundo, tá bom? Bem aqui nesse segundo ponto, vou laçar o fio e vou puxar pra cá, tá? Dessa forma aqui. E agora, eu vou voltar esse fio aqui dentro dessa correntinha aqui, dessa cabeça de ponto aqui. Então, eu venho nesse nozinho aqui atrás, olha, que formou nozinhos, tá? Aqui tem vários nozinhos, vou colocar a agulha, laçar esse fio na agulha e passar ele aqui pra dentro, olha, tá? Desse jeito aqui. E vou acertar esse ponto aqui. Vou acertar ele assim, olha, pra ele ficar redondinho, tá bom? Pra ficar dessa forma assim. Aqui a gente vai esconder essas pontinhas, essa pontinha,
com a agulha aqui de tapeceiro, olha. Coloca na agulha e dá o acabamento aqui, normal, igual a gente fez do lado de lá, tá? E essa primeira parte da bolsa tá pronta, tá? Pra gente poder vir fazendo a lateral agora, tá bom?